Olá pessoal, estamos aqui com mais uma das nossas aulas de panorama bíblico e hoje nós vamos falar sobre o período interbíblico, né? Aquele período que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, ok? Vamos lá, então a história desse período chamado período interbíblico ou intertestamentário, que fica entre os dois testamentos, Antigo e o Novo, ela tem 4 importantes fontes que nós precisamos entender, porque ela não está na Bíblia, né? Essas fontes não estão na Bíblia Sagrada. Esse período não teve profetas, ninguém foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever escrituras sagradas nesse período, portanto não consta no cânon bíblico, né? Não consta na coleção de livros que é considerado pela Igreja Cristã, né, e pela igreja e pelos hebreus, né, também como livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, as fontes não são escrituras sagradas. Então, nós vamos ver aqui rapidamente 4 importantes fontes que são a nossa base para o estudo desse período histórico. Primeiro, os apócrifos. Apócrifos significa livros escondidos. Eles não são considerados inspirados por Deus. Eles foram escritos exatamente durante esse período intertestamentário e eles são frequentemente escritos em grego, a maioria é escrito em grego porque esse período foi dominado pelo Império Grego e depois pelo Império Romano, também de fala grega. Esses textos, né, os apócrifos, eles revelam detalhes desse período, são uma fonte histórica muito importante, mas apenas tem valor histórico, né? Como já mencionei, não são inspirados pelo Espírito Santo, portanto, não são considerados escrituras sagradas, exatamente por isso não está na nossa Bíblia. Alguns desses livros são Tobias, 1ª e 2ª Macabeus e 1ª e 2ª Esdras. 1ª e 2ª Macabeus e Tobias estão na Bíblia Católica, você pode encontrá-los na Bíblia Católica. Eles foram acrescentados muito tempo depois, lá na frente, quando a Igreja Católica era dominante, né, em todo, na verdade, quase todo o mundo, né, e ela tinha um poder político muito grande, e então introduziram vários livros depois nesse período. Então tem outros também escritos na Bíblia Católica que não consta na Bíblia Evangélica, que também são considerados apócrifos. A segunda fonte são os pseudoepígrafos, que significa nome falso. Pseudoepígrafo significa nome falso. Então nós temos alguns livros escritos também nesse período intertestamentário que foram atribuídos a nomes de personagens famosos, né, da história bíblica, como Moisés, Enoque e Isaías. Tá? Então são considerados livros pseudepígrafos, são livros onde se tem absoluta certeza que não foram essas pessoas que escreveram. Imagina Enoque viveu antes de Noé, e como é que você tem um livro a ele? Naquela época não tinha nem aonde se escrever, né? Como hoje não tinha papiro, não se escrevia em couro, basicamente se escrevia em argila, né, ou em pedra, e não existia ainda nem mesmo o povo hebreu, né, para fazer esse registro histórico. Então, Enoque ter escrito um livro era realmente muito, muito difícil, é praticamente impossível, né? Esse livro, então, são livros provadamente escritos no período interbíblico, mas atribuído a personagens que viveram muito, muito tempo antes, no caso de Enoque, milhares de anos antes. Os rolos do Mar Morto também são muito importantes, uma fonte histórica importante. Foram descobertos em meados do século XX em cavernas próximas ao Mar Morto. São cópias antigas de passagens do Antigo Testamento e também contém escritos sobre a vida religiosa e cultural do período intertestamentário da época de Jesus. São conhecidos também como pergaminhos de Qumran, porque eles pertenciam a uma comunidade de Qumran que viveu nesse período interbíblico, antes de Jesus. Era uma comunidade separada, né, uma comunidade que se dedicava especialmente à prática espiritual e a preservar, né, os textos sagrados. Então eles viviam ali próximo do Mar Morto
e eles esconderam muitos pergaminhos escritos em couro, escritos em metal também, em latão, né? Esconderam em cavernas naquela região, armazenados dentro de vasos de barro, selados com couro e cera, para que fossem preservados. E, graças a Deus, né, funcionou, foram preservados e chegou até os nossos dias como uma importante fonte histórica e importante também fonte arqueológica para comprovar a veracidade dos escritos bíblicos e como o Espírito Santo preservou realmente a autenticidade das escrituras até os nossos dias. A quarta fonte muito importante é Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século que escreveu a história do povo judeu, tem em português, é fácil de se encontrar, né, a história dos hebreus, escrito por Flávio Joséfo, e escreveu também as batalhas entre os romanos e judeus nesse período, inclusive o período de Jesus também. Ele traz importantes detalhes sobre a história do judaísmo do primeiro século durante a época de Jesus. Então é uma fonte histórica muito importante. Ok, existem três pontos importantes para nós observarmos aqui no período pós-exílico, né, nesse período interbíblico, que é exatamente após o exílio. Nós temos na Bíblia relatos até o período pós-exílico, até Neemias, né, o último relato histórico, então é coisas de menos de 2 séculos após realmente o exílio ter sido encerrado por Ciro, o imperador da Pérsia. E então nós temos ali um extenso tempo de aproximadamente 400 anos que não há registro. Então nós vamos observar esse período pós-exílico para entender historicamente o que aconteceu ali naquele tempo, para depois entrar no Novo Testamento e termos então estabelecido um contexto histórico que é fundamental para a compreensão do Novo Testamento. Nós estamos estudando a Bíblia no Antigo Testamento e já temos na nossa mente formado ali por estudarmos livro a livro e vermos todo o contexto histórico, cenário, né, onde se passou cada livro. Nós temos na nossa mente já formatado ali uma cena, né, uma história e costumes e culturas e do que aconteceu naquele período. Agora nós precisamos entender depois desse período e para entrarmos no Novo Testamento e termos na nossa mente também o cenário onde vai se passar todo o período do Novo Testamento, ok? Então esse período pós-exílico na Bíblia, ele se limita ali à região de Jerusalém, especialmente de Judá, com poucos judeus que decidiram voltar por volta de 528 a.C. Vocês se lembram bem que nós vimos os três retornos, né, de exilados, o primeiro com Zorobabel e o sacerdote Josué, e foi onde foi a maior parte dos exilados, por volta de 50 mil. E depois com Esdras e depois com Neemias, que foram muito menos pessoas. Então os judeus, aqueles judeus que não retornaram, eles continuaram sendo um povo, constituindo ali um povo, uma cultura, uma nação, né? Aqueles que permaneceram nas outras nações onde eles estiveram exilados, como por exemplo Esther, Mardoqueu e todo o povo ali que se passa no livro, na história de Esther. Também Daniel e os amigos de Daniel, que nós vemos no livro de Daniel. Então esse povo que escolheu não voltar, eles continuaram sendo um povo, continuaram preservando a sua cultura, principalmente por causa da fidelidade à Escritura Sagrada. Então nós vemos, por exemplo, na história de Esther, que há ali o plano para o genocídio, né, tramado ali por Amã. Quando Esther convoca um jejum, há uma adesão massiva do povo nesse jejum. Eles estão ali num contexto de fidelidade às Escrituras, porque eles foram exilados pela falta de fidelidade para com Deus, pela falta de fidelidade para com os mandamentos, e eles aprenderam a lição. Então eles preservam a fidelidade às Escrituras. Eles aguardam fortemente a promessa do retorno de todo Israel para a terra. Havia uma promessa, os profetas haviam falado a respeito de que todo o povo voltaria e eles aguardam esse momento. Mas eles entenderam que não era aquele momento.
né? Então volta só uma parte, mas eles aguardam o momento onde todos, absolutamente todos, vão retornar. Não só os que estavam ali no exílio da Pérsia, mas o Israel do Norte também, do Reino do Norte, que foi exilado para muitas nações no período do domínio da Assíria. Então, existem judeus, hebreus, na verdade hebreus, espalhados por todo o mundo agora. E eles aguardam o cumprimento dessa promessa de que todo Israel voltaria para a sua terra. Porém, uma boa parte ali nesse momento prefere não voltar. Então, nesse tempo em que nós vemos ali essa história narrada no período pós-exílico, que está focada em Judá e especialmente em Jerusalém, né, que está ali em Esdras, em Neemias e também ali nos profetas, né, Zacarias, Ageu e Malaquias, estão focados ali naquele pequeno grupo, naquela zona geográfica bem específica. Então, nesse tempo é onde nós vemos, de fato, a origem do judaísmo. A partir daqui é que se começa a usar esse termo judaísmo. Porque se fala, então, dos descendentes da tribo de Judá e os sobreviventes dessa nação de Judá, né, que tinha ali algumas outras tribos representadas também, mas todos agora passam a ser chamados judeus. E eles se consideram, de fato, representantes de todo Israel. Então, eles têm a cultura judaica, eles consideram que essa cultura agora é a cultura de todo Israel, e eles são os representantes de Israel. Tá? Eles são os representantes desse povo. O povo de Israel, do Reino do Norte, que foi deportado em 722 a.C., mais ou menos, pela Assíria, eles não preservam de fato a cultura e nem a religião, né, da sua comunidade. Então, Judá preservou. Eles acabam fazendo ali uma miscelânea, acabam misturando com um pouco da cultura dos outros povos. Eles levantam um templo depois lá no Monte Gerizim e começam a adorar ali, e isso não era permitido. Judá, quando está no exílio, eles não fazem templo nenhum, eles fazem as sinagogas, mas o povo de Israel do Norte faz o seu templo, e eles têm até um Pentateuco, né, chamado Pentateuco ali, o Pentateuco deles ali, dos samaritanos, que agora eles começam a se chamar samaritanos, e é baseado no Pentateuco hebreu, né? Mas eles fazem um pouco de sincretismo ali. Eles se consideram, os samaritanos, né, os remanescentes das tribos do norte, se consideram de fato parentes dos judeus, mas os judeus não os consideram. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente também. Os membros da nobreza de Judá que estão exilados na Babilônia, né, por volta de 587, eles têm liberdade de preservar sua cultura e a sua religião, eles podem praticar. Nós vemos Daniel, nós vemos os amigos de Daniel, nós vemos Esther, nós vemos Mardoqueu, todo esse povo ali. Nós sabemos que existiram momentos pontuais onde tentaram interferir nisso, como em Esther, como com Daniel, também com os amigos de Daniel, Daniel na cova dos leões, né, os amigos de Daniel jogados na fornalha. Foram momentos pontuais, né, foram momentos eventuais mesmo, onde houve um intento maligno de interferir. Mas, num âmbito geral, eles tinham liberdade. Então, eles construíram as sinagogas e nas sinagogas eles se dedicavam especificamente a estudar a Bíblia. A estudar a Bíblia, eles praticavam suas festas, eles apenas não faziam os sacrifícios. Eles não tinham as cerimônias e os rituais que eram praticados no templo. Aí vem então a diáspora, né, babilônica, que tornou-se ali um centro de conservação dessas tradições, né, é o exílio ali na Babilônia. A diáspora, né, foi o povo de Israel que foi espalhado ali no Império da Babilônia, e eles têm então essa oportunidade de preservar as suas tradições, né, e eles vivem também um período agora espiritual de renovo. Por quê? Porque eles voltam do exílio para Jerusalém. Então Zorobabel começa a construção do templo, Neemias cria uma administração independente, né, da Babilônia e também de Samaria, porque Samaria agora governa Judá e Jerusalém. Porém, Ciro, né, e os imperadores que vêm depois dele dão uma autonomia para Jerusalém.
para Judá. E Neemias, ele faz uso dessa autonomia, tá? O imperador da Pérsia dá essa autonomia para ele e ele se torna o governador ali de Judá. Esdras traz de volta a lei, traz os pergaminhos, os rolos da lei e começa um avivamento espiritual fundamentado no estudo da lei ali em Judá e em Jerusalém. Eles já faziam isso na Babilônia, ele traz de lá e começa a fazer isso, a praticar isso ali em Jerusalém. E nós vemos então uma sucessão depois disso, uma sucessão de grandes impérios que vem sucedendo o governo sobre Judá e Jerusalém, e esses sucessivos impérios também reconhecem o povo judeu como um povo. Tá? Eles reconhecem o povo judeu como os representantes da nação de Israel. O segundo templo, que é reconstruído ali por Zorobabel, ele é o ponto mais importante dessa época, de todo esse período interbíblico todo. É o ponto alto, é o ponto mais importante, é o centro ali dos acontecimentos, tá? Das crises também, etc. Eles vivem ali diante de muitas disputas, tá? Os judeus, eles entenderam que só havia um lugar onde o único Israel poderia adorar o único Deus. Eles se consideram um povo único e eles têm um único Deus, e para eles só existe um lugar para adoração, é em Jerusalém e no templo. Em Judá, o templo se torna o centro da vida do povo mais uma vez. E isso, é lógico, era a intenção de Deus quando ordena que se reconstruísse o templo. Eles instituem também ali uma sucessão, né, sacerdotal. O cargo do sumo sacerdote, ele é hereditário. Na verdade, Deus já havia estabelecido isso desde Moisés, e eles tentam preservar isso de novo. Ele é hereditário e ele, nesse momento, acontece a partir do clã dos Zadoqueus, né, de Zadok, é uma família, e nesse clã, essa sucessão hereditária é que acontece do sumo sacerdote, que controla o templo. Então, o templo é o centro da vida do povo e o centro dessa nação, e os sumos sacerdotes controlam o templo. Então você imagina, eles têm poder, eles controlam o povo também. Então sempre havia um sumo sacerdote para servir de referência, e o sumo sacerdote, ele era uma referência de governo para os estrangeiros. Então, para os impérios estrangeiros que se sucedem ali, eles entendem que o sumo sacerdote, ele tem essa liderança governamental sobre o povo também. Por conta disso, os sumos sacerdotes se tornam também líderes políticos. Eles acabam se tornando líderes políticos. Não era isso, não era para ser assim, não foi assim que Deus planejou, né? Lembram, tinha Neemias e tinha o sumo sacerdote Josué. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Depois tinha Neemias e o sumo sacerdote Esdras. Tá? Então, existia um governo político e existia um governo religioso, porém agora com o clã dos Zadoqueus, nesse período interbíblico, o governo, na verdade, acaba se tornando, com o passar do tempo, o governo político acaba se tornando também o governo religioso. Tá? A partir dos sacerdotes que sucedem nesse clã dos Zadoqueus. Para proteger o templo, que é o centro da vida deles, esses sumos sacerdotes começam a fazer alianças políticas com não-judeus, com povos estrangeiros, e isso começa a causar tensão entre o povo. Lembrem-se que Neemias, ele defendia que Judá fosse absolutamente independente, e o povo não devia fazer aliança com outros povos. Então vocês lembram que ele manda aqueles que haviam se casado com mulheres estrangeiras, ele manda que eles se divorciem dessas mulheres e mandem elas embora. Ele causa ali uma revolução e um reavivamento espiritual também dessa maneira. Porque ele vai rompendo as alianças que haviam com os povos em volta, porque ele entende isso biblicamente, pelas leis de Moisés, que isso não podia acontecer, essa miscigenação étnica não deveria acontecer com o povo, e principalmente alianças políticas. Mas não é isso que está acontecendo agora nesse período. Então,
Então, esse período começa a tornar conturbado, começa a haver tensões e começam a acontecer essa mistura do governo político com o governo religioso, né, de uma maneira perigosa. Esses sumos sacerdotes começam a se perder ali moralmente por causa da política, começam a estabelecer alianças externas com a desculpa de que eles tinham que proteger o templo e proteger a vida religiosa do povo. Eles acabam trazendo muitas crises e tensões para dentro do próprio povo de Judá, para dentro de Jerusalém. Então, vamos entrar agora aqui, queridos, no período do domínio grego, ok? Então, nós já vimos ali no finalzinho do domínio do Império Persa, já haviam essas tensões acontecendo, quando acaba o período de Neemias, o período do sacerdote Josué, tá? Vem essas tensões, essas questões ali políticas envolvendo o templo já estão acontecendo, e aí vem o domínio grego. O Império Grego surge dominando tudo. E o Império Grego, ele vem e ele traz, ele surge e vem dominando todos os impérios ali da época. Ele derruba o Império Persa, né, e o Império Medo-Persa, e toma toda aquela região que pertencia a esse império, e eles vêm impondo agora a sua cultura. Eles não são como os persas, que permitiam uma autonomia. Eles vêm impondo uma cultura, a cultura helênica, o helenismo. Os judeus, eles consideravam o helenismo, que é a cultura grega, inconcebível. Tá? Os reis gregos, eles por um tempo reconhecem Judá como um país teocrático e consideram válida a lei judaica, mas apenas por um tempo. Mas começam a impor um sistema de cobrança de impostos muito pesado também, tá? Porque eles consideram que eles tomaram a terra, eles conquistaram a terra e agora aquela terra pertence à Grécia. Então, para que o povo de Judá viva naquela terra, eles têm que pagar. É mais ou menos como um sistema de arrendamento. Os judeus não aceitam isso. Por quê? Porque Deus deu a terra para eles. Deus deu a terra para os judeus. Essa terra pertence a eles. Então, eles não aceitam. Eles não aceitam esse sistema de cobrança de tributos dos gregos e começam a ficar descontentes. E também começa a aparecer o politeísmo grego na história. Os gregos são politeístas, pagãos, adoradores de muitos deuses. E para os judeus era insuportável isso. Os judeus, eles entendem que existe apenas um Deus. Biblicamente, a revelação de que Deus é apenas um e somente Ele, e é o Deus de Israel. Então eles não suportam o culto politeísta dos gregos e também o culto aos reis, aos imperadores. Os gregos, eles cultuam os imperadores como se fossem deuses também, e isso para eles era insuportável. Acontece que o imperador que expandiu esse domínio grego por todo o território da Pérsia, chegando até a Índia, é Alexandre o Grande. Ele morre e o seu império, o Império Grego, é dividido entre os seus generais. E agora o povo grego adora vários generais, vários imperadores. Mesmo com toda essa rejeição do povo judeu à cultura grega, eles são influenciados pela cultura helenista. Eles acabam modificando muitas características culturais, tá, do judaísmo, e principalmente por questões econômicas, porque o grego era a língua comercial, então eles começam a falar grego e param de falar hebraico, e começam a traduzir o Antigo Testamento para o grego, começam a traduzir os escritos sagrados para o grego. Isso começa a gerar também muitos problemas no meio dos judeus. Por exemplo, no Egito, nesse período muitos judeus vão viver no Egito,
tem uma colônia judaica muito grande no Egito. O Egito está sob o domínio da Grécia. E no Egito, por exemplo, pouquíssimos judeus falavam hebraico. Então essa característica cultural da língua hebraica foi se perdendo, e junto com isso foram se perdendo outras práticas culturais que envolvem também o culto a Deus e envolve também a fidelidade aos escritos sagrados. As primeiras sinagogas que surgiram por causa do exílio do povo de Judá, né, onde os judeus ali eles praticamente celebravam e estudavam a palavra de Deus, a Torá, é agora o único culto, na verdade, que eles praticam fora de Jerusalém. E porque existe muito mais judeu fora de Jerusalém agora do que, de fato, em Jerusalém e em Judá. Então, o principal culto, na verdade, de todo o povo judeu agora se tornou o culto que eles praticavam nas sinagogas. E apenas uma pequena minoria que vivia em Jerusalém ainda pratica o culto no templo, como Deus o havia ordenado. E nas sinagogas eles basicamente oram, cantam e estudam a palavra de Deus, estudam os escritos sagrados dos livros da lei e dos profetas. Vamos falar um pouco sobre o Império Grego, que é muito importante nesse período. Tá? Então nós falamos um pouco sobre a reação dos judeus com relação ao Império Grego, vamos falar um pouco sobre o Império Grego em si. Tá? O Império Grego, eles vêm dos helenos, por isso a cultura grega é chamada cultura helênica, por isso a absorção, né, dos povos conquistados pelos gregos e pela cultura deles é chamada de helenismo. Né? A prática da cultura grega é chamada de helenismo. Os helenos, então, eles são habitantes da Elade, tá? Uma região que depois foi chamado pelos romanos de Grécia, aquela região ali na Europa onde fica a Grécia. Aquela região era chamada de Elade, então eles eram chamados de helenos, mas eles se tornaram conhecidos como gregos porque os romanos começaram a chamá-los de gregos. Tá? E depois a região também passou a ser chamada de Grécia pelos romanos. Então, durante o Império Grego, nós chamamos de Império Grego, eles eram conhecidos como os helenos. Eles foram para a Grécia invadindo aquela região, vindo da região dos Balcãs, né, mais ao norte ali da Europa, a partir do 2º milênio antes de Cristo. Então eles estavam ali já há bastante tempo. Aquele terreno da Grécia é um terreno muito acidentado, né, com muitas montanhas e cordilheiras e tal, e serras, e fica ali no entorno do mar Egeu. Então é uma região muito acidentada, que favorecia o estilo de vida dos gregos, que era o governo a partir de cidades-estados independentes. Então as cidades eram independentes, cada cidade tinha o seu rei, cada cidade era considerada um estado em si, e ela tinha sua independência política das outras, então não existia uma unidade entre elas, tá? Existia apenas a unidade cultural. O que acontece? Começam a se levantar imperadores, né, dentro do povo grego, que começam a dominar várias cidades e querem tornar a Grécia, querem tornar os helenos como um grande império. Filipe II da Macedônia, ele começou esse novo período de império, dominando então ali também a Terra Santa, depois de unir várias cidades-estados na Grécia e na Macedônia. Então ele se levanta e começa a guerrear e une várias cidades-estados, tanto na Grécia como na Macedônia, e começa a expandir o território grego, tomando conta da Terra Santa, da terra ali de Israel, que agora é Samaria, ao norte, e Judá, ao sul. O filho de Filipe II é o grande Alexandre III, conhecido como Alexandre o Grande. Ele derrota a Pérsia numa batalha e une o Egito, a Terra Santa e a Síria com a Ásia Menor e a Grécia, une toda aquela região, e o território persa também
né, abrangindo ali um grande império, tá? E vai até a Índia. Esse extenso império, ele é administrado segundo os princípios da polis grega, o segundo princípio da cultura de governo grego das cidades-estado. Então ele levanta várias cidades-estados nesses territórios e novas cidades e reorganiza cidades existentes para se tornarem também cidades-estados independentes. Nós vamos dar uma olhadinha no território grego aqui para você ter uma ideia. Olha aqui. Ok? Então nós vemos aqui na Macedônia, a Grécia está aqui, então eles começam a expandir, subindo, tomam a Macedônia e vem tomando toda essa região. A Frígia, né, a Mesopotâmia, onde estava ali o Império Persa, que vinha toda essa região da Mesopotâmia, descendo aqui até o Egito. Aqui Egito, aqui uma outra região chamada Lídia, né, e aqui é a Terra Santa, onde está Israel, né, que agora está aqui Jerusalém, e ao norte a Samaria. Ele também expandiu, ele não apenas tomou o Império Persa, como ele foi expandindo, tomando também a Média, né, fazia parte do Império Persa, Medo-Persa, e vem aqui tomando toda essa região vasta aqui até chegar aqui na fronteira com a Índia, né, até e subindo aqui também um pouco ao norte também. Então é um império gigantesco que abrange desde a Europa, norte da África, Oriente Médio, uma parte do Oriente Médio, e até encostar aqui na Ásia e Índia. Então, uma região muito, muito grande. Foi um dos maiores impérios da história. Tá? Então, essa expansão, né, do Império Grego leva também ao domínio da Terra Santa. Depois da morte, então, de Alexandre, por volta de 323 a.C., o Império acaba dividido entre os seus 4 generais. Alexandre o Grande morre e ele tem 4 grandes generais. E esses 4 generais, eles dividem o império todo entre eles. O primeiro é Cassandro, que numa jogada política terrível, ele mata a mãe e o filho de Alexandre, e ele reina sobre a Grécia e a Macedônia. O segundo é Ptolomeu, que era chamado também de Soter, que significa rei salvador, então eles se consideravam deuses, esses imperadores, esses generais. E seguindo a dinastia ali dos faraós, ele domina o Egito e a Palestina. Então ele assume esse termo por causa da cultura ali egípcia, né, de Soter, e ele se torna ali um imperador sobre o Egito e a Palestina. Os descendentes desse rei Ptolomeu, dos reis gregos do Egito, são também chamados Ptolomeus por causa de Ptolomeu, do general Ptolomeu. Tá? Então eles assumem o nome do general como um título agora, para continuar. O terceiro é Seleuco, que ele estava sempre em conflito com Ptolomeu, e ele domina ali uma região, né, no Oriente, na Síria, na Armênia e na Capadócia, e ele dá origem a uma dinastia de reis chamados Seleucidas. E o quarto é Lisímaco, que reina sobre a Trácia e a Ásia Menor. O mais importante para nós aqui com relação à história desse período interbíblico, né, que se passa na Terra Santa, é o Ptolomeu I, que controla o Egito e o norte da África, e Seleuco Nicanor, ou Seleuco I, cujo exército controlava a Síria e a Ásia Menor e a Babilônia. Esses são os mais importantes para nós. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou esse reino dividido entre esses 4 generais. Ficou bastante dividido aqui mesmo, né? Então nós temos várias divisões, né? Você tem uma legenda aqui embaixo, né? Então os Ptolomeus, eles tomam aqui essa região aqui da Terra Santa, Lídia e Egito, ok? E nós temos os Seleucidas aqui, que tem essa outra região aqui,
a Mesopotâmia, tomando aqui essa área aqui da Mesopotâmia e a Síria aqui acima da Terra Santa. Então, esses dois aqui é que viviam em conflito e que envolvem aqui os judeus na Terra Santa. Esses dois reinos são importantes para nós. Ok. Então, primeiro o período dos Ptolomeus, que é o primeiro período desses generais que governam ali, que afetam a Terra Santa. Os reis, então, ptolomaicos, né, que sucederam ali Ptolomeu, eles governam a Terra Santa do período de 323 a 128 a.C., permitindo que os judeus tivessem ali um governo próprio e que guardassem seus costumes religiosos. Então foi tranquilo, né? Mas tinha ainda aquele problema das taxas, dos impostos sobre a terra, que era muito da dinastia dos Seleucidas. Ele derrota o rei da dinastia dos Ptolomeus e incorpora a Terra Santa ao domínio dos Seleucidas. E aí então vem o período Seleucida, que é o pior período para o povo de Judá ali na Terra Santa. Antíoco III, né, do período Seleucida, ele mantém um pouco de tolerância religiosa ainda, mas ali em 175 a.C., Antíoco IV, chamado também de Epifânio, que significa Deus manifesto, ele toma o poder, ele faz ali um acordo, toma o poder e dá início a conflitos mais sérios ali para os judeus, principalmente envolvendo o Segundo Templo, que era o centro da vida do povo judeu. Tá? Ele então começa ali a criar alguns conflitos. Antíoco, esse rei Antíoco IV, junto com as autoridades sacerdotais de Jerusalém, num conluio ali político terrível, eles começam a helenizar a cidade, a impor a cultura helênica, a cultura grega sobre a cidade de Jerusalém. Lembram que nós falamos que os sacerdotes, os sumos sacerdotes no templo, começam a se tornar políticos, e isso vira um problema enorme ali, né, para o povo. Então, esses sumos sacerdotes, por causa de conluios políticos, eles começam a apoiar o helenismo, começam a apoiar a imposição da cultura grega sobre a cidade de Jerusalém. E isso é muito, muito ruim para o povo. E isso começa a desagradar muito fortemente o povo e começa a acontecer conflitos. Esse Antíoco IV também, ele resolve, então, de uma maneira radical, banir o judaísmo, torna obrigatório o culto pagão aos deuses gregos, e ele começa a trazer mercenários para manter a ordem em Jerusalém. Imagine a situação que está ali agora do povo de Judá. O templo de Jerusalém é profanado. Dentro do templo de Jerusalém, ele levanta um altar para Zeus, aquele deus grego, né, que é o deus principal no panteão grego. E eles adoravam ali um deus. Esse Zeus, ele tem vários, né? É um panteão enorme de deuses, e Zeus tem o Zeus da Síria, o Zeus da Macedônia, os Zeus de vários lugares onde estão ali os gregos. Eles têm um Zeus ali meio que local, é meio parecido com, por exemplo, Aparecida, né? Então você tem Fátima, você tem a Nossa Senhora de Fátima, você tem Aparecida, você tem Maria. Então é mais ou menos isso, e eles levantam ali um altar ao Zeus da Síria e começam a oferecer sacrifícios dentro do templo a esse deus. É uma profanação horrível. Por volta de 167 a.C., ele manda sacrificar animais impuros, porcos e animais imundos sobre o altar dentro do templo, o altar onde eram feitos os holocaustos a Deus. Então ele profana completamente o templo e começa a promover prostituição, aquela prostituição cultual, aquela prostituição religiosa, onde sacerdotisas se prostituem em culto a esses deuses pagãos.
Então eles profanam o templo de uma maneira horrível, horrível. Gente, tudo isso está de acordo com as profecias de Daniel. Puxa um pouco a memória aí, lembra das aulas lá sobre Daniel, né? Então, Daniel, ele, na estátua de Nabucodonosor, ele vem falando sobre esses reis. Lembram das bestas que se encontram no rio, uma numa margem, outra na outra também, é o Império Grego, o Império Romano. Na estátua, né, os últimos, vem a sucessão, né, a sucessão de impérios, babilônico, medo-persa, grego e depois os romanos. Então, tudo vem acontecendo em conformidade. Vocês lembram nas profecias de Daniel também que ele fala da profanação? É lógico que há sim uma conotação dessa profética com relação ao fim dos tempos escatológicos, mas há também uma conotação profética para esse tempo interbíblico do Império Grego, essa profanação que aconteceu ali por Antíoco IV. Tá? Então, Antíoco IV, ele não é o anticristo do fim dos tempos, mas ele é um anticristo. Ele é um imperador, um governante que vem governar no espírito do anticristo. Ele é um anticristo também. Ok? Então, toda essa situação que Antíoco IV faz, leva até o período dos Macabeus, o período Macabeu-Asmoneu. É um momento de uma crise muito grande que surge, causada por toda essa profanação, por toda essa pressão, por toda essa ação maligna desses generais do Império Grego. Então, uma família dos Asmoneus, que é uma família importante ali em Jerusalém, liderada por um homem chamado Matatias, e por 5 filhos eles levantam uma revolta conhecida como a revolta dos Macabeus. Tá? E esse período dessa revolta está escrito em 1ª e 2ª Macabeus, tem lá na Bíblia católica. Essa família também era conhecida por Macabeus porque Macabeu era um apelido de um dos filhos, né? Do filho Judas, um dos filhos de Matatias. Judas era chamado Judas Macabeu. Macabeu significa martelo. E acabou que esse apelido Macabeu se associou a toda essa família e a toda essa revolta, e então se tornou a revolta dos Macabeus. Matatias e os seus filhos, eles formaram uma milícia, e eles incluíram nessa milícia os hassideus, que são do hassidismo, e travavam uma guerra contra os sírios e os judeus que haviam abandonado a guarda da Torá. Então, os judeus que haviam já sido helenizados, né, já haviam absorvido a cultura grega, eles se levantaram contra eles e se levantaram também contra os sírios. Os sírios estavam exercendo essa influência ali, estavam exercendo ali esse papel importante em todo esse processo de helenização. Lembram que o altar que eles levantam para Zeus é para os Zeus da Síria, né? Então os sírios, eles estão helenizados, eles estão já adequados a esse governo de Antíoco IV e eles estão ali helenizando o povo judeu em Jerusalém. Antíoco IV, ele revoga então, por conta dessa revolta dos Macabeus, a proibição da guarda da Torá. Ele revoga e começa então a abrir, a flexibilizar ali suas proibições. Em 164 a.C., Judas Macabeu e essa força revolucionária, essa milícia, derrotam os sírios e reapoderam-se do templo e purificam o templo do paganismo. Então os sírios estavam controlando o templo, a mando de Antíoco IV, e estavam helenizando ali tudo. Essa dinastia, então, dos Asmoneus, né, que é essa família de sacerdotes, depois disso ela acaba se degenerando por causa de uma sucessão de reis que são levantados dessa família para governar Judá e Jerusalém, e eles são péssimos reis, na verdade. Eles foram ótimos para fazer essa revolta, eles foram ótimos para derrubar todo esse processo de helenização, mas eles são péssimos reis. Então entramos no período do governo dos Macabeus e Asmoneus.
E o que acontece? Eles são sacerdotes, mas eles começam a ter pretensões políticas também. Então, vem de novo esse problema do governo, né, da liderança sacerdotal, também se tornar uma liderança política. As pretensões políticas deles afastam os que se uniram a eles na primeira revolta. Então eles começam a politizar tudo e os seus apoiadores, que faziam parte desse exército que eles formaram, começam a sair fora, começam a romper com eles e a se afastar, inclusive os assideus, né, que são aqueles que nós mencionamos, né, que são do racidismo, né, uma linha, né, uma linha judaica que surge ali, mais voltada ali fortemente à guarda da palavra, à guarda da Torá, né, uma linha muito devotada a isso. Eles rompem também. Essa linha, né, dos assideus se subdividem em fariseus e essênios, tá? E essênios, desculpem. Então esses assideus que apoiavam os macabeus, né, apoiavam a família do clã de Asmoneu, eles rompem com eles, com os asmoneus, e formam duas facções, os fariseus e os essênios. Nós vamos ver mais para frente o que são essas facções, tá? Os apoiadores políticos, né, aristocratas ligados ali à nobreza e ligados à política do governo agora de Jerusalém e de Judá, são esses reis sacerdotes, né, asmoneus, né, dos macabeus. Eles tornam-se os saduceus depois. Eles acabam se tornando essa facção dos saduceus. Então, os saduceus que nós vamos ver lá nos evangelhos, eles são descendentes dos macabeus, né, do clã dos asmoneus. Ao fim dessa dinastia, então, dos asmoneus no governo ali, os fariseus estavam dominando o país. Então você vê que eles vão enfraquecendo, perdendo o poder político, e eles perdem o poder, e os fariseus é que estão dominando. Eles perdem esse poder por causa de muita disputa interna, e os fariseus crescem também no gosto do povo e tomam o governo político. Em 67 a.C., estoura uma guerra entre dois irmãos, um chamado Hircano e o outro Aristúbulo, que disputam o título de sumo sacerdote rei em 67 a.C. Então nós ainda estamos falando aqui antes de Cristo, tá? Eles começam a brigar entre si, esses dois irmãos, e essa briga se torna tão séria que o que acontece? Eles apelam para Roma. O Império Romano está surgindo. O Império Romano se levanta, o Império Grego enfraquece por conta das disputas entre os generais, né, que dividiram o Império. O Império Romano está se levantando e se tornando muito forte. E o que acontece? Esses dois irmãos têm uma brilhante ideia. Eles recorrem ao Império Romano. Eles recorrem a Roma para resolver a questão, né, de quem é que deveria governar ali, porque a Grécia já perdeu. A Roma está em ascensão. E eles vão lá e falam, a gente está numa disputa aqui, a gente não sabe quem é que vai governar, então o que a gente faz? Ajuda a gente a resolver essa disputa. E o que eles fazem, então, por culpa desses dois irmãos, disputando o poder, o trono de sumo sacerdote e rei? Eles convidam, né, acaba que isso vira um convite para Roma vir e conquistar Jerusalém e agora oficialmente agregar ali Judá à administração de Roma. E aqui é onde, então, Judéia, a região da Judéia, se torna uma província romana de fato. Roma já havia praticamente terminado com o Império da Grécia. Roma surge, Roma absorve toda a cultura grega,
eles absorvem completamente a cultura grega, mas derrubam os gregos do poder e tomam o poder político de fato, vivendo a cultura da Grécia, a cultura helênica, mas politicamente quem domina são os romanos. Mas a Judéia ainda tinha uma independência. Por conta da queda dos gregos, né, e da revolta dos macabeus, a região da Judéia estava praticamente independente, governando a si mesma. E esses dois irmãos, Aristóbulo e Hircano, acabam trazendo para a Judéia o governo romano de fato. E então o primeiro general romano a governar a região da Judéia é Pompeu. Então nós entramos agora oficialmente no período romano. Então os imperadores, né, então com a Judéia debaixo, né, dos imperadores, e a cultura romana começa, que é de fato a cultura grega, eles agora têm uma administração central de Roma, estão submetidos à administração central de Roma, e Roma garante a paz ali na região da Judéia por meio da força mesmo dos seus soldados, da força dos seus exércitos. Roma preserva totalmente a cultura helênica, a cultura grega. Os imperadores romanos são muito fortes, dominam tudo com mão de ferro. Eles têm uma administração central em Roma e a paz nas suas províncias é garantida por causa do poder imensurável ali dos seus poderosíssimos exércitos, das legiões romanas. Pompeu, que é o general romano que assume o controle de Jerusalém por causa da disputa lá dos dois irmãos, ela assume não apenas Jerusalém, como também os seus arredores, como Samaria e a Galileia, né, e outras regiões ali em volta, e confere a Hircano o título de sumo sacerdote, mas apenas sumo sacerdote. Ele não é rei de nada, ele é sumo sacerdote do templo. Então ele tem o poder do governo religioso. E quem eles nomeiam para ser rei? Um descendente de Esaú, um idumeu, um povo desde Esaú são inimigos dos judeus, inimigos dos hebreus, inimigos dos judeus, inimigo declarado dos judeus, e eles nomeiam então um idumeu chamado Antípatro para ser rei e dá a ele o direito da hereditariedade, de passar o governo para os seus filhos. Então Antípatro e seus filhos assumem o reinado da Judéia. Os filhos de Antípatro são Fazael e Herodes. Tá? Então, você sabe que quando Herodes assume, depois Herodes acaba se tornando um título, e aí vem o reino dos Herodes. São todos idumeus. Em 37 a.C., Roma confirma Herodes o Grande, né, filho de Antípatro, como o regente e começa a chamá-lo de fato de rei. E aí então a Judéia, a partir de Herodes, tem um rei, e os reis que vêm depois são reis idumeus. Nos primeiros anos do domínio romano, Roma foi bastante tolerante com relação ao judaísmo, tá? Havia paz ali, porém, durante a dominação romana começam a surgir movimentos de resistência judaicas. Os judeus começam a querer se levantar novamente para romper o governo romano, o governo dos Herodes, e ter sua independência. Herodes, quando assume, ele é um governante eficaz, ele é também muito político e muito inteligente, ele agrada a Roma, tá? Mas ele também quer agradar os judeus, ele quer se manter no poder. Ele não gosta dos judeus, ele odeia os judeus. Então, quando vem a notícia do nascimento de Jesus, por exemplo, ele promove aquela matança horrível, né, de bebês, homens, porque ele queria matar o Messias. Então ele não gosta, mas ele também quer paz, ele não quer que se levante ele revoltas, porque ele não quer correr o risco de perder o trono. Então o que ele faz? Ele agrada a Roma, mas ele também agrada os judeus, porque ele amplia e restaura o templo.
Então, o templo de Herodes, que é o terceiro templo, é conhecido como o terceiro templo, o templo de Herodes, porque é um templo onde ele expande e embeleza esse templo em Jerusalém para agradar os judeus, para tentar manter a paz. Mas então ele fazia um jogo duplo, né? Ele promovia a cultura helenista, mas ele também agradava os judeus, principalmente os líderes religiosos. O reinado de Herodes ele esteve repleto de intrigas políticas, conluios, assassinatos, guerras, brutalidades internas até a sua morte no ano 4 a.C. Então esse foi um Herodes, o primeiro Herodes. Sem a habilidade e ambição do pai, os filhos de Herodes, né, que passam a se chamar Herodes também, reinam sobre regiões separadas da Terra Santa. Então você vai ter vários Herodes ali reinando ao mesmo tempo. Então por isso que na Bíblia, às vezes nos evangelhos, a gente ouve falar de um Herodes e de outro Herodes, às vezes fica um pouco confuso, né? Então há essa divisão aqui da Terra. Nós temos essa separação aqui, né? Aqui é a parte norte da Terra, então nós temos aqui macedônios, tem aqui a região da Galileia, né? E nós temos aqui a parte sul, então samaritanos, e nós temos aqui Jerusalém, e aqui a região da Judéia, e aqui abaixo a região dos idumeus. Então nós vamos ter aqui todas essas divisões, e tem aqui também do lado aqui Tiberíades, a região de Tiberíades. Ok? Vamos lá. Aqui uma visão geral. Galileia, Samaria, e aqui a região da Judéia, aqui a região de Tiberíades. Então lembra que Jesus ele era galileu, ele descia frequentemente à Judéia para frequentar o templo, passava por Tiberíades, evitava passar pela terra dos samaritanos, porque os samaritanos tinham uma certa inimizade. Ok, então nós temos aqui agora, nesse período dos romanos, uma nova reestruturação social desse tempo, tá? Surgem coisas novas e nós precisamos agora entender isso e conhecer. Por exemplo, surge a sinagoga. Com a destruição do templo pelos babilônios, lá na época do exílio, né, no terceiro cerco, a terceira invasão de Jerusalém, o templo é destruído. Com a destruição do templo, os judeus começam a se reunir em casas e até mesmo construir salões para conversar sobre a lei, para cantar cânticos e para orar. E eles começam a chamar esses lugares onde eles se reúnem e essas reuniões de sinagoga. E mesmo com a reconstrução do templo por Zorobabel, aqueles que permaneceram nas terras de exílio, né, como na Pérsia ou no Egito ou em outras regiões do mundo, eles continuam funcionando as sinagogas e frequentando as sinagogas e adorando a Deus agora dessa maneira, com cânticos, com orações e com a leitura e estudo da palavra de Deus. Não tinham os sacrifícios, porque os sacrifícios aconteciam só no templo. Os fariseus, então, surgiram daquela facção, né, que apoia os macabeus, né, que são do racidismo, e eles acabam deixando de apoiar os macabeus e formam ali duas facções, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, esse nome significa reservado, separado, eles se consideravam mais espirituais, mais santos do que todos os outros. Surge durante essas mudanças sociais da crise religiosa e política que os macabeus causam depois da revolta. Eles têm o controle, como eles não tinham controle do templo, o controle do templo estava na mão dos descendentes, né, dos macabeus, as sinagogas se tornam o centro da vida dos fariseus, e os fariseus dominam ali porque eles são mestres da lei e ganham o respeito do povo. Então o controle do templo está na mão de outros líderes, os descendentes dos macabeus, e os fariseus ganham o povo através da sua atuação como mestres das leis nas sinagogas. Nós temos os saduceus,
que significa justos, eles são oriundos do mesmo partido, né, do mesmo povo lá que antes apoiava os macabeus, que se divide entre fariseus e saduceus e se tornam partidos opostos. Os saduceus, o nome significa os justos, e eles surgem a partir do mesmo grupo, dos asmoneus. Eles eram responsáveis pelo templo e continuam responsáveis, e o templo se torna então um símbolo político mais importante, e eles são o politicamente mais importantes ali, porque eles têm o domínio do templo e o domínio do templo politicamente conquistado com os romanos agora. Os essênios são outro grupo que surge também, que são chamados de os observadores da lei. Essênio significa observadores da lei. Na verdade, esse grupo é meio obscuro. Acredita-se que eles formavam a comunidade Qumran e que eles que esconderam e preservaram aqueles pergaminhos que foram encontrados ali na região do Mar Morto, em Qumran. Eles seguiam uma vida muito isolada, eles eram separatistas, viviam isolados, com muita autodisciplina, uma vida muito abstêmia, né, com rituais diários de purificação e uma profunda dedicação ao estudo da lei e à preservação da lei. Eles consideravam que a comunidade deles era um verdadeiro templo, então eles não tinham tanta preocupação com o templo, eles subsistiriam ali, né, na sua própria comunidade até Deus fazer justiça. Eles eram aristocratas também, eles eram muito cultos e estavam certos de que o verdadeiro conhecimento da Torá estava com eles e que isso validava até mesmo o final dos tempos. Quando os romanos atacaram Judá e Jerusalém, os essênios eles entenderam isso como um sinal, né? Quando os romanos vieram para conquistar, eles entendem como um sinal para essa última luta contra os inimigos de Deus, e eles se apresentaram para lutar contra os romanos, onde eles foram destruídos. Eles foram destruídos, deixaram de existir, mas ali as cavernas onde eles preservavam os pergaminhos permaneceram até o século XX. Nós temos também os samaritanos. Os samaritanos, eles se consideram parentes dos judeus. E de fato são, de certa forma, né, porque eles são descendentes das 10 tribos que ficaram no Reino do Norte, dos que não foram para o exílio e permaneceram ali. Porém, eles se miscigenaram com outros povos, tá? E não tinham acesso ao templo. Então, eles continuaram praticando um certo estilo de judaísmo, mas eles criaram sua própria revisão da lei, chamada de Pentateuco Samaritano, e é formado pelos livros da Torá, né, de Gênesis a Deuteronômio, com uma interpretação própria deles. Eles, depois da queda de Israel, lá em 722, na mão da Síria, se miscigenaram com outros estrangeiros. Esses estrangeiros começaram a aderir a esse estilo de culto dos samaritanos e construíram um templo no Monte Gerizim para adorar. E os judeus não toleravam isso, eles não toleravam em hipótese alguma esse outro templo e esse estilo de culto dos samaritanos, por mais que eles procurassem assemelhar esse culto ao culto dos judeus. Os asmoneus destruíram esse templo que eles construíram, tá, no Monte Gerizim, mas eles continuam adorando no Monte Gerizim, mesmo sem o templo. Os asmoneus são os macabeus, ok? E então eles têm essa inimizade ferrenha, né? Ferrenha, porque foram os macabeus que destruíram o templo que eles tinham, e eles têm esse desejo, esse entendimento de que eles são parentes dos judeus. Mas os judeus não querem saber de parentesco nenhum com eles, então fica essa disputa terrível aí entre eles. Ok, no arquivo em PDF vocês têm também algumas linhas do tempo interessante ali, mostrando todas essas divisões, né, mostrando todas essas facções e tal que nós vimos. Você pode olhar com mais calma depois, mas nós temos aqui essa linha do tempo, por exemplo, né,
que vem mostrando essas divisões de poder, tá? Então, as elites governantes de Jerusalém, as elites governantes, né, da população rural. Então, nós vemos aqui, ó, a rebelião dos Macabeus, o estopim aqui, né? Tinha a aristocracia sacerdotal helenizada que faz uma aliança com o Antíoco IV, né, o general, e começa a profanar o templo e tal. Então vem a revolta dos Macabeus. Dos Macabeus sai ali os racídicos, os piedosos, né, e os asmoneus vêm para cá. Então há essa divisão, desses apoiadores dos Macabeus, os racídicos, com os asmoneus, os Macabeus, que detêm agora a elite do poder de Jerusalém, o controle do templo. Os sumos sacerdotes fundam ali, né, uma ordem, que é a ordem dos essênios, um sumo sacerdote legítimo, um zadoqueu, que não pode mais agora exercer sua função no templo, funda aqui a ordem dos essênios, que são aqueles separatistas que moram lá em Qumran, dos pergaminhos do Mar Morto. E você tem aqui o sumo sacerdote Asmoneu, da ordem, de outra ordem. Dos Sadoqueus também, mas são politicamente ativos, tá? Então há uma divisão aqui nos sacerdotes, da mesma linha, um para um lado, outro para outro. Um funda uma ordem, outro permanece aqui no governo do templo. Os reis sacerdotes asmoneus começam a governar o povo, né? Aí vem também algumas crises muito sérias, né? Revoltas que acontecem, circuncisão forçada no povo idumeu. Eles se levantam contra os idumeus, eles destroem o templo lá dos samaritanos. Então, esses reis sacerdotes começam a causar várias confusões ali, várias intrigas e várias crises, e vem descendo até que começa então a haver ali o surgimento dos fariseus, né? E começam a guerrear contra essa força dominante ali dos descendentes dos asmoneus ali no templo. Então há as várias crises muito severas que nós não mencionamos, que tomaria muito tempo, mas há guerras travadas entre essas elites, entre esses governos separados, né? Um mais ligado ao povo, outros ligados às elites, que são guerras terríveis, onde fariseus são crucificados. Então veja bem, os fariseus são crucificados crucificados ali nessas revoltas, nessas guerras com as elites dominantes no poder, os descendentes dos asmoneus, dos macabeus, e depois eles crucificam Cristo, né? É terrível, terrível isso. E então começa até chegar aqui ao ponto onde há o domínio dos romanos. Ok? Então nós temos essa linha do tempo. Aqui surgem os zelotes também, né? Os zelotes, eles são revolucionários, né? Eles impõem resistência contra Roma, tá? Então aqui nós temos a intervenção de Roma direta, né? Tem aquela crise entre os dois irmãos lá, para exercer ali o trono, né? Assumir o trono no templo e o governo político. E surge então os zelotes. Os zelotes são uma milícia armada contra os romanos. E aqui então vem o governo de Roma, que nós já vimos, tá bom? Vocês podem ver melhor isso no arquivo PDF depois, com um pouco mais de qualidade também para você visualizar. E aqui então encerramos esse período interbíblico. E vamos entrar agora no Novo Testamento de fato. Então você já tem aqui um panorama, uma ideia formada na sua mente sobre esse período. Ficamos por aqui então, queridos, até a próxima aula.